Vamos continuar o assunto de óptica do segundo ano e hoje a gente vai ver o fenômeno da reflexão da luz nos espelhos planos. Bom, gente, só relembrando o que seria a reflexão, né? A reflexão da luz é quando um raio de luz ou um feixe ele vai bater numa superfície e vai voltar a se propagar no meio de origem. Então a reflexão da luz ela é uma espécie de bate e volta da luz, certo? Ela bate num objeto e volta para o meio que ela estava se propagando, certo? Só que essa reflexão da luz ela tem algumas leis, certo? Que fazem com que a gente preveja certas trajetórias que a luz faz. E por causa disso a gente pode explicar alguns fenômenos, ok? Então hoje a gente vai estudar alguns fenômenos, algumas características, né, que acontecem nos espelhos planos. Bom, gente, para todas as explicações que tem nessa apostila, a gente sempre vai usar a lei da reflexão, né, essas duas leis da reflexão, para explicar o que está acontecendo no espelho plano, ok? A primeira lei, gente, ela diz o seguinte: o raio incidente, a reta normal e o raio refletido, eles estão contidos no mesmo plano, certo? Então, vamos olhar a figura aqui, ó. Eu tenho um raio incidente, eu tenho um raio refletido e eu tenho a normal aqui, que seria uma reta imaginária perpendicular à superfície, certo? Então veja ó, que eu consigo desenhar um plano, certo? Um plano qualquer, onde essas três retas estão contidas, certo? Então isso é o que a primeira lei da reflexão diz. Essas três retas aqui, elas estão no mesmo plano, ok? A segunda lei, ela diz o quê? Ela diz que o ângulo de incidência ele tem a mesma medida do ângulo de reflexão. Então isso quer dizer o quê? Esse I, que representa esse ângulo entre a normal e o raio incidente, ele tem a mesma medida desse outro ângulo aqui, certo? Que faz o ângulo entre o raio refletido e a reta normal. Então a reta normal é o parâmetro que vai definir tanto o ângulo do raio incidente quanto o ângulo do raio refletido, certo? Lembrando, né, gente, esses ângulos eles são medidos em graus, né? Então valores comuns aqui são 30 graus, 20 graus, 60 graus, ok? Bom, gente, então vamos lá para o que seria um espelho plano, ok? O espelho plano ele é o mais comum, né, que nós temos. Então, um espelho plano seria qualquer superfície lisa e polida, plana, ok? Onde você acontece a reflexão da luz, só que é do tipo regular, certo? Então, o espelho plano, por exemplo, é aquele espelho que a gente tem no banheiro, certo? O espelho que a gente tem no armário. Qualquer superfície que seja lisa, plana e bem polida, ela vai funcionar como se fosse um espelho plano, ok? Então, o espelho plano ele tem algumas características, né? Ele gera imagens e tal, que a gente vai estudar mais para frente, ok? Então, gente, nós estamos interessados aqui no processo de construção de imagens nesses espelhos, ok? Como é que a imagem ela é gerada? Quais são as características dessa imagem, ok? Então a gente vai estudar 3 situações aqui, certo? Para a gente poder desenvolver essas construções de imagem em espelhos planos. Então, primeira parte, né? Seria a imagem de um objeto pontual, ou seja, um objeto tão pequeno que suas dimensões elas são comparáveis a um ponto, ok? Então eu vou colocar esse objeto na frente do espelho
e esse objeto ele vai gerar uma imagem, certo? Quais são as características dessa imagem? Primeiro, gente, para que a gente forme qualquer imagem, eu vou precisar sempre de 2 raios de luz, certo? Aqui na imagem, nós temos 2 raios de luz, certo? Quando a gente tiver esses 2 raios de luz aleatórios, qualquer um, a gente vai usar as leis da reflexão que a gente acabou de ver, okay? Principalmente a segunda, para a gente identificar onde é que a imagem vai estar, certo? Então aqui é o seguinte, ó. Eu vou pegar um raio de luz, aí ele bate aqui no espelho. Só que a gente sabe que o ângulo de incidência ele é igual ao ângulo de reflexão, ok? Então essa abertura aqui ela tem que ser igual a essa abertura aqui, certo? E com o outro raio de luz é a mesma coisa, certo? O outro raio de luz que está um pouquinho mais para cima aqui, ele vai bater no espelho com um ângulo e vai ser refletido com o mesmo ângulo, ok? Então, onde esses raios de luz aqui se cruzam, é onde vai ser gerada a imagem. Só que é o seguinte, gente. Quando você faz esse procedimento no espelho plano, esses raios de luz eles não vão se cruzar do lado esquerdo. Mas se eles não cruzam do lado esquerdo, eles vão cruzar do lado direito, certo? Os prolongamentos do raio de luz vão se cruzar no lado esquerdo. Onde os raios se cruzam, certo? É onde vai ser gerada a imagem, certo? Gente, quais são as características dessa imagem, certo? Primeira, a mais importante, a distância do objeto ao espelho, ela vai ser igual à distância da imagem ao espelho. Então, essa distância aqui, ó, do objeto até o espelho, ela vai ser a mesma distância da imagem até o espelho. Isso é uma característica de espelhos planos, ok? Outros tipos de espelho produzem outras imagens com características diferentes, okay? Mas no plano acontece dessa maneira, certo? Bom, vamos estudar agora, vamos ver, né, a segunda situação, onde você tem uma imagem de um objeto extenso, um objeto que a dimensão dele não é desprezível, certo? A gente vai fazer o mesmo procedimento, ok? Vai pegar 2 raios de luz, vai usar a segunda lei da reflexão, né? E onde os prolongamentos dos raios de luz se cruzarem, é onde vai ser gerada a imagem. Então eu vou pegar aqui 2 raios de luz partindo do objeto aqui, né? Na parte de cima, e 2 raios de luz partindo aqui do objeto da parte de baixo. Então, quando eu faço a segunda lei da reflexão, né, o raio incidente igual ao raio refletido, eu vejo que os prolongamentos, né, eles cruzam aqui atrás do espelho, certo? Tanto para a parte de cima do objeto, quanto para a parte de baixo, certo? Então, quais são as características, né, dessa imagem? Ela tem a mesma característica do pontual, certo? A distância para o espelho, do objeto ao espelho, é a mesma do espelho até a imagem, tem a mesma distância. E ela tem o mesmo tamanho, né? Certo? Então, o espelho plano, ele não distorce, certo, a imagem. Então, ele tem essa imagem que eu vou gerar, né? Ela tem o mesmo tamanho do objeto. É uma característica de espelhos planos, né? A sua imagem tem a mesma distância do objeto ao espelho quanto da imagem ao espelho, e elas têm o mesmo tamanho, ok? Bom, gente, outra característica do espelho plano é que ela produz um campo visual, certo? O campo visual, gente, é o seguinte:
Quando você olha para um espelho, nem todos os objetos que estão atrás do espelho você consegue ver, certo? Nem todos. Então, dependendo do ângulo que você está olhando para ele, você vai ver diferentes objetos, ok? Então, como é que eu faço para descobrir qual é o campo visual de um espelho? É bem simples. Eu vou pegar 2 raios de luz, ok? Tem 2 formas de fazer isso. Eu vou ensinar as 2, ok? Você pode pegar o primeiro método, né? Você pode pegar 2 raios de luz, partindo do observador, aqui, ok? Então eu tenho esse raio de luz aqui e eu tenho esse raio de luz aqui. Note que esse primeiro raio de luz ele vai para uma extremidade do espelho e o outro raio de luz ele vai para outra extremidade do espelho, ok? Então o que é que eu vou fazer? Esse primeiro raio aqui, ele vai fazer uma reta, ele vai fazer um certo ângulo, né? Ele vai fazer um certo ângulo com a reta normal do espelho, ok? E esse outro aqui também vai fazer um ângulo de incidência com a normal desse espelho, ok? Então, como o ângulo de incidência tem que ser igual ao refletido, então esse primeiro raio ele vai ser refletido com a mesma angulação, ok? A mesma coisa vale para o segundo raio, né? Ele vai entrar com um ângulo aqui e vai sair com o mesmo ângulo. E aí, gente, a consequência disso é o quê? Então, ó, de todos os objetos que estão aqui dentro, quais são os objetos que esse observador aqui vai conseguir ver? Ele vai ver todos os objetos que estiverem entre essas 2 linhas aqui, que são os 2 raios refletidos. Tudo que tiver entre esses 2 raios vai ser visto pelo observador. Então, toda essa área azul aqui, ela vai conseguir ser vista por esse rapaz aqui. E esses outros 2 objetos que estão fora dessa área azul, ele não vai conseguir ver a imagem desses 2 objetos no espelho. Ok? Então, o campo visual ele tem algumas limitações, né? Eu não olho para o espelho e vejo tudo, né? Tudo como imagem. Só alguns pedaços, né? Só uma parte do campo visual é que vai virar imagem. Ok? O outro método, gente, que nós temos para identificar o campo visual é o seguinte: o observador está aqui, você projeta o observador para dentro do espelho e traça 2 retas, né? A primeira reta em uma extremidade do espelho, a outra reta na outra extremidade do espelho. Ele vai produzir o mesmo campo visual do que o primeiro método, certo? Qual método você deve usar para o que for mais fácil para resolver o problema que você tem, ok? Você pode usar esse primeiro método ou o segundo, ele vai dar a mesma coisa, certo? Bom, gente, por essa semana é só. Eu não vou deixar nenhum exercício, porque eu vou esperar o assunto andar um pouco, certo? Para eu poder passar alguma atividade. E aproveite que essa semana não tem atividade e adiante as outras que vocês estão pendentes, certo? Porque em breve, né, eu vou estar pegando aí, recolhendo para ir corrigindo e atribuindo nota para vocês. Beleza, gente? Então, até mais.